Nós estaremos falando hoje sobre a Palestina nos tempos de Jesus. A Palestina, que é uma importante região, cujo o estudo é de fundamental importância para o estudante que queira interpretar de forma mais coerente as passagens que se dão principalmente no Novo Testamento. A Palestina, que nós vamos ter a época de Jesus, é uma Palestina que tem uma divisão territorial um pouco diferente da Palestina a época das 12 tribos. Basta ver que no tempo de Jesus a Palestina era dividida em 4 grandes regiões. Nós tínhamos ao sul a região da Judéia, né? Um pouco mais ao centro nós tínhamos a região a região de Samaria, e ao norte nós tínhamos a região da Galileia, sendo que ainda tínhamos uma região que ficava a leste do Rio Jordão, que era a Pérea. Né? Então essas são as 4 importantes províncias que compunham a Judéia na época de Jesus. Nós vamos ver Jesus percorrendo aí essas regiões, e aí você vai ficar ligado, vai compreender melhor as passagens do texto bíblico, compreender também melhor essa situação geográfica, territorial e política dessas regiões. Por exemplo, a Judéia, ela é uma das regiões mais importantes da Palestina na época de Jesus, fica ali ao sul. Por quê? Porque era na Judéia, se encontravam as principais cidades. Cidades como Jerusalém, com o seu templo magnífico, cidade como Jerusalém, que tinha o Sinédrio, que tinha as principais cartas sacerdotais da época, e a elite intelectual judaica se concentrava mais ali na cidade de Jerusalém. Também é na região da Judéia que vamos encontrar a cidade de Hebrom, relatada lá desde os tempos de Abraão. E ainda a cidade de Davi, que é a cidade de Belém. Para ter uma ideia, essas importantes cidades de valor cultural, né, que a Judéia tinha para a sua região, fazia dela o mais importante centro político, religioso e intelectual da sua época. Né? Se você imaginar, né, do ponto de vista estratégico, nós não vamos ter nenhum país aí interessado em promover uma guerra para se apossar de riquezas naturais que porventura tivesse a Judéia, porque a Judéia não era rica em aspectos naturais, não havia riquezas naturais lá. Pelo contrário, né, a riqueza da Judéia se constituía em uma riqueza intelectual, em uma riqueza cultural. Ao centro, nós vamos ter ali a região da Samaria, né? A região da Samaria, que nós conhecemos na Bíblia e que nós logo identificamos pela particularidade dos seus habitantes. Né? Historicamente, há uma rivalidade entre os habitantes entre os habitantes de Samaria e os habitantes judeus de outras regiões. E aí nós vamos tentar encontrar o início dessa relação tão hostil, que remonta à época, né, do rei Sargão, né, que dominava a Síria na época, conquistou aquela região e naquela época despovoou a região ali, que hoje é a região da Samaria, e introduziu diversos presos políticos ali. E esses presos políticos, né, eles, prisioneiros de guerra, digamos assim, não políticos, mas prisioneiros de guerra, eles acabaram constituindo uma população particular, diferente das demais que compõem a região. Por isso eles eram tão hostilizados pelos judeus, porque possuíam culturas diferentes. Né? E os judeus consideravam, inclusive, a província de Samaria uma província impura. E até, se possível, evitavam passar por lá. Por sua vez, né, nós tínhamos os samaritanos, que também acusavam os judeus, né, a população judaica, de serem idólatras e de serem desonestas. Né?
hipócrita. Então, havia essa hostilidade, e às vezes essas hostilidades que chegavam às vias de fato. Basta ver que, para participar do calendário religioso da Judéia, muitas vezes habitantes da Galileia tinham que evitar passar pela cidade de Samaria, né? Preferindo andar um pouco mais passando pela cidade, pela província da Pérea. A Galileia é o local por excelência do ministério de Jesus, né? Jesus era um galileu. E na Galileia foi que Jesus desenvolveu o seu ministério. A Galileia, ao contrário da Judéia, não era rica em aspectos culturais. Ela se dividia na Galileia superior, que estava nas montanhas, e na Galileia inferior, que foi por excelência o local do ministério de Jesus. Os habitantes daquela região tinham um sotaque próprio, né? De falar, sua língua não era uma língua tão rica, né? Do ponto de vista da perfeição que os judeus da Judéia falavam, e por isso, às vezes eles eram até hostilizados por isso, né? O próprio Pedro não pôde se esconder quando se encontrava no palácio de Caifás. Talvez o seu sotaque o tenha denunciado com relação a de onde ele era. E, por fim, nós temos a Pérea. A Pérea, que é uma região que fica a leste do Rio Jordão, pouco visitada no ministério de Jesus, do ponto de vista dos grandes milagres, das grandes concentrações, mas é uma região que foi visitada por Jesus, onde habitavam judeus e onde habitavam muitos gentios também. Tá? Assim como na Galileia também tinha muitos gentios. Né? Então a Pérea é uma região muito utilizada pelos habitantes, tanto da Judéia como da Galileia, quando precisar fazer o intercâmbio cultural entre essas duas cidades, principalmente para evitar a passagem pela cidade dos samaritanos, pela província de Samaria, não cidade, pela província de Samaria. Então, bons estudos, espero que você se aprofunde, pegue os livros, leia um pouco mais e até a próxima.